Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 20. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, visível e invisível. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Revelado ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo. O subtítulo diz o seguinte: Cristo, as primícias dos que dormem. Tá vendo? As primícias de quê? Dos que estão mortos? Não, dos que dormem, né? Dos que dormem. Então, do que se trata esse assunto aqui de 1 Coríntios capítulo 15 em diante, né? Que você pode ler o capítulo 15 inteiro, mas eu vou ler do capítulo 15 ao 20. Aqui em Coríntios, né? Inclusive essa igreja de Coríntios, já sabe, né? Que essa igreja era uma igreja problemática, era uma igreja carnal, era uma igreja que tinha sempre problema, problema de carnalidade, problema das pessoas, muitas pessoas não se desenvolverem, gostarem de doutrinas, né? Essa igreja de Coríntios aqui é a igreja que esses crentes de hoje imitam, gostam mais de imitar, né? É o véu, é aquela cerimônia, é falsa Santa Ceia, tudo isso aí imita, é tirado disso aqui, né? Mal sabe ele que o pessoal de Coríntios não era flor que se cheira. Uma das igrejas que deu mais trabalho para o apóstolo Paulo, né? E aqui já tem uma confusão aqui, tá vendo? Aqui já estava entrando pessoas no meio, né, dos cristãos. Aliás, dentro da própria comunidade, pessoas que já tinham ouvido o evangelho, mas estavam ali semeando falsas doutrinas e até querendo desqualificar propriamente o que o apóstolo Paulo anunciou para a galera ali, para os irmãos, né? Os irmãos tinham aprendido a graça de Deus e apareceu uma galera lá que começou a semear isso aqui, dizendo que os mortos não ressuscitam. Ora, quem é que pregava a ressurreição de Cristo? Os discípulos, né? Todos eles pregaram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? E, inclusive o apóstolo Paulo foi que recebeu a autoridade para continuar anunciando realmente o verdadeiro evangelho. Então o apóstolo Paulo mandou uma carta, claro, isso chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo. Ó, tem uma galera aqui agora que está pregando falsa doutrina aqui, está tentando perverter as pessoas aqui. Então o apóstolo Paulo mandou para a comunidade essa carta aqui, aos Coríntios. Sempre a igreja de Coríntios, né? Ô igrejinha para dar trabalho, olha. E os crentes adoram imitar a igreja de Coríntios, né? Aí diz aqui, ó. Ele dizendo que começou a espalhar uma doutrina que não havia ressurreição de mortos, essas coisas, né? Então você pode ler no capítulo 15 em diante, mas eu vou ler do 15 no versículo 20, que diz: Cristo, as primícias dos que dormem. Aí o apóstolo Paulo manda a carta e responde, para essa galera aí que estava semeando, né? Aí ele diz assim, ó. Mas de fato, o apóstolo Paulo, vai vendo, o apóstolo Paulo não é brincadeira, não. Como é que vai encarar um homem desse, um homem cheio da graça de Deus, né? Cheio do Espírito Santo, da sabedoria de Deus, sabedoria divina do Espírito, né? O apóstolo Paulo diz: Mas de fato, irmãos, Cristo ressuscitou sim. Olha lá. Dentre os mortos, sendo ele, você vê que até essas Bíblias são tudo enroladas, né? Esse ele aqui é Jesus, tá com E minúsculo, tá vendo? Até isso. Sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus é o primeiro daqueles que dormem, tá vendo? O que a Bíblia diz? Que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, tá vendo? Então, para Deus, eu, você, todos nós, as pessoas que faleceram já desde o início do mundo, desde Adão até Jesus, até os dias de hoje, as que estão nascendo, que ainda vão falecer, para Deus não estão mortos.
estão vivos, né? Você que porventura, né, perdeu um familiar aí nessa pandemia e tal, né? Fique tranquilo, o seu parente, ele está vivo, ele está bem vivo. Ah, irmão, mas ele nunca foi de religião nenhuma, ele nunca teve, não importa. Ele é gente? Era gente? Era que eu falo segundo a carne, que ele ainda existe, ele está vivo agora. Agora é que ele está vivo. É, né? É, se mexia assim, tinha mão, perna, cabeça, olhos, um corpo assim. Pois é, se era uma pessoa assim, pode ter certeza que essa pessoa agora está viva. Esse irmão, essa irmã está bem vivo. E vou te dizer uma coisa, vou te contar um segredo. Se você pudesse perguntar a ele agora, irmão, você quer vir para cá, para a terra de novo? Ele ia falar, Deus me livre, venha você para cá, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Quem vai sair dessa maravilha, né? Lembrando que o apóstolo Paulo disse o quê? A nossa pátria está nos céus. Não, mas minha pátria é o Brasil, sua pátria segundo a carne, segundo o seu espírito que está aí dentro de você, o seu espírito, a pátria dele é no céu. É lá no céu, irmão, esse céu azul aí? Não, no mundo invisível, na outra dimensão, no outro universo. Irmão, existe outro universo? Existe sim. Nós chamamos de paraíso. Lembra que o Senhor Jesus disse na cruz para o ladrão lá? Fica tranquilo aí, aguenta a bronca aí, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aguenta só um pouquinho aí que eu já vou resolver essa situação. Que dia que ele falou? Para o mês? Quando você entrar na igreja do Macedo, quando você se batizar nas águas, tomar santa ceia, fazer jejum, votos, sacrifícios, campanhas, nem podia, né? Que ele estava pregado na cruz ali. Já pensou o ladrão na cruz falando pro soldado, ó, me tira aqui que eu preciso ir lá na corrente do 70 hoje, lá no 318. Preciso ir lá ser ungido com óleo, sal grosso, para depois... né? Pois é, ele já estava ali. Aí o Senhor Jesus, ele ia perguntar para o Senhor Jesus, mas eu não preciso fazer todos esses lavamentos aí, cerimônia, né? Me batizar lá nas águas, pegar a rosa ungida, dar meu sacrifício, meu carro, minha casa, meu gato, meu papagaio, meu cachorro, dar tudo para o Macedo, para o Valdemiro, para o Silas, para o Papa, para todo mundo lá, pagar a promessa, subir monte, descer monte, fazer novenas, trezenas, acender vela, né? Adorar a Maria, São Pedro, São Longuinho, Santo Antônio, Santo Antônio. Aí Jesus dizia, não, não, meu filho, fica tranquilo aí, você não precisa fazer nada não. Você não crê em mim? Creio. Então, é só isso. Mas não tem que fazer alguma coisa? Não, não. Quem está fazendo aqui sou eu. Você não está vendo eu aqui na cruz? É isso que eu vim fazer aqui, te salvar. A obra de Deus não é fazer nada, é crer naquele que fez há 2000 anos atrás. Isso é que é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. Crer nele e anunciar o que ele fez. Não dizer que ele vai fazer. Já viu esse sistema religioso? Ele está sempre dizendo a você, olha, Jesus, vem aqui na minha religião que Jesus vai fazer isso, ó, vai, no futuro, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Dê o sacrifício, todo o seu dinheiro que você vai receber. Peraí, eu dou todo o meu dinheiro, e se eu morrer daqui a 5 minutos? Não recebeu, né? Você acabou de dar o dinheiro, você caiu duro, e aí? Você vai receber o quê? Né? Aí você vai receber no céu, eles são malandros, eles são capazes de dizer isso. Pois é, a malandragem é demais, né? 1 Coríntios 15, 20. O apóstolo Paulo dando um sabão, uma repreensão nessa galera da igreja de Coríntios, que eram uns irmãozinhos, filhos de Deus, viu? Não pense que esse pessoal aqui não era filho de Deus, não. Era filhos de Deus, mas não tinha entendimento. Eles não tinham crescido, eles não cresciam. O apóstolo Paulo ficava assim, até envergonhado, né? O apóstolo Paulo dizia, vocês já deveriam ser mestres
E ainda tem necessidade que as pessoas, todo mundo fique ensinando vocês, né? Quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Vocês já deviam ser mestres, já deviam estar ajudando as pessoas, ensinando aos seus irmãos, as pessoas que não conhecem a graça de Deus, a graça de Deus. E eu estou aqui pregando em outra cidade, em outro lugar, eu tenho que parar o que eu estou fazendo aqui, porque vocês estão tudo na carne, são tudo crianças em Cristo. Por isso que quando ele abre as cartas aos Coríntios, pode ver o que é que ele diz. Aos santos que estão em Coríntios, olha aí, santos. Santos quer dizer o quê? Separado. Não é o time dos Santos, não, é santos. A palavra santos quer dizer separados para Deus. Aí você vê um homem abrir uma carta dizendo aos santos que estão em Coríntios. Olha, essa igreja tinha sujeito que esperava o pai sair e se deitava com a madrasta, com a mulher do próprio pai. Se o sujeito desse é santo, imagina. Você vê. E o apóstolo Paulo diz que ele é santo, que é um escolhido. Como que pode um cara desse, que adultera com a própria esposa do pai, é um santo? Era um santo, tá vendo? Mas estava na carne. Quando a pessoa está na carne, ela faz tudo que não presta. Pode ser até um filho de Deus. Se não se alimentar com a palavra da graça de Deus, se não procurar se alimentar do verdadeiro evangelho, acaba entrando na carne e fazendo tudo que não presta, trapaceando, mentindo, fazendo uma série de coisas. Você não vê aí um montão aí dizendo que está pregando a graça aí? Tá cheio aí na internet aí, pedindo dízimo, colocando o templo, né? Pedindo sacrifício disfarçadamente, porque ele não pode pedir claramente, porque aí vai ficar igual às outras, né? A Universal e outras mais, né? Aí ele diz que está pregando a graça, mas por debaixo do pano tá dando um dízimozinho, tá pedindo um dízimozinho, um sacrifíciozinho, com outro nome, com outra coisa, e dizendo que está anunciando a graça de Deus, né? E pode ser um filho de Deus, pode ser. Tem uns que aprendem a graça de Deus porque eles ficam ouvindo. E eles vão, a mente humana ela tem a capacidade de armazenar as coisas na mente, né, na memória, mas não tem espírito, não tem nada a ver com Deus. É claro que Deus depois vai abrir os olhos dos filhos dele, não adianta. Ele pode enganar essa pessoa por um tempo, 2 tempos, ele é que está sendo enganado. Porque essa pessoa, quando ela ouvir a verdade, ela vai passar a seguir o Senhor Jesus, a se voltar para o Senhor Jesus, e ele o que é que vai ter? Vai ter só dinheiro, mas vai pagar um preço caro por isso, porque aquele que planta, colhe, né? Então o apóstolo Paulo mandou essa carta para os coríntios, pois já tinha notícia, né? Sempre tinha alguém que mandava dizer as coisas. Alguém que está ali no meio dos cristãos, vê o sujeito pregando falsa doutrina, né? Eu vou avisar o apóstolo, tá demais isso aqui, né? Não vou me indispor com essa pessoa, mas eu vou avisar o apóstolo que aqui tem uns irmãos que está querendo destruir, tentando destruir a graça de Deus, né? Pregando coisa, dizendo que não há ressurreição de mortos. Mas o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato, irmãos, Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte, aí ele começa a lembrar, tá vendo? Lembrando para eles, visto que a morte veio por meio de um homem, veio por meio de um homem. Que homem? A morte veio pelo meio de quê? A morte veio pelo diabo? Não. A morte veio pelo meio de um homem. Que morte é essa que ele está falando? Essa morte que vai para o caixão? Não, a morte. A morte é uma força, era uma força poderosa que impedia a pessoa quando morria, antes da cruz, antes do Senhor Jesus sacrificar, ela ficava presa numa força, tipo a gravidade, sabe? Uma força terrível que era a morte. Ela não podia ultrapassar para o outro lado. Ela não podia regressar ao paraíso, ela ficava presa ali, como uma espécie de uma parede invisível. Ela quem que ficava morta, irmão? O corpo da pessoa? Não, o espírito que estava dentro da pessoa. Igualzinho a esse que está dentro de você aí. Quando a pessoa falecia, o corpo ia para o cemitério, a alma, que é o sopro de vida, deixa de ser, vai junto com a carne, porque a alma está ligada à carne, e o espírito tinha que voltar para algum lugar, né?
Ele tinha que retornar ao céu, não podia retornar. Ficava ali inerte, preso na morte. É por isso que Jesus destruiu os grilhões da morte. Jesus abriu as portas do paraíso. Agora você vai entender porque é que na cruz, quem morreu primeiro na cruz? Estava Jesus e os dois ladrões. O Senhor Jesus e os dois ladrões, um do lado outro do outro. Quem morreu primeiro? Hã? Foi os ladrões? Não, foi Jesus. Aí as pessoas assim, pô, Jesus é o herói. Ele deveria ficar ali, os dois caras morrer e ele morrer depois dos caras. Ah, é? Aí ele disse o que pro ladrão? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Agora, se o ladrão morre primeiro, como é que o ladrão ia entrar no paraíso? Se a morte estava lá esperando ele, aqui você não passa, né? Então o Senhor Jesus, veja como a palavra de Deus é profunda. O Senhor Jesus primeiro entregou o Espírito, se jogou em cima da morte, catou ela. O Senhor Jesus é valente. Catou ela de pau e destruiu a morte. A partir do momento que Jesus destruiu a morte, a porta do paraíso se abriu. Lembra que ele disse? Eu sou a porta. É em outra dimensão, tá vendo? Então Jesus vem, destrói a morte. Aí depois é que os caras morrem. Veja aqui, leia lá que você vai ver. Depois os caras vêm, aí vê que os bandidos lá, os dois ladrões, tá vivo. Aí, como era sábado, os caras falaram, pô, esses caras não morrem logo, então quebra as pernas deles. Aí batia no joelho para dar hemorragia, para poder o cara morrer logo, para não ficar aquilo ali, mesmo porque o soldado queria almoçar, queria ir para casa, queria. E o cara ficava demorando a morrer. Aí ele quebrou as pernas dos dois ladrões, que eles quebravam a perna, davam uma paulada na perna para poder dar hemorragia por dentro para o cara morrer logo. Aí o que acontece? Quando ele foi quebrar as pernas de Jesus, ele viu que Jesus já estava morto, entre aspas, segundo a carne. Aí ele disse, não precisa quebrar a perna do cara, já está morto, pô. Vai quebrar a perna dele para quê? Porque estava escrito que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Né? Então, veja como as coisas de Deus é tudo cronometrado, é tudo uma coisa inteligente. Então Jesus sai daquele corpo, enfrenta a morte, né? Você vê lá Isaías dizendo que ele se lançou sobre a morte, né? Destrói a morte, destrói o diabo. O pau tá comendo lá do outro lado. É, a coisa tá comendo. Quando você vê aqueles terremotos na hora que Jesus morre, que tem aqueles relâmpagos, aquelas trevas, o véu do templo se rasgando, aquilo tudo é um símbolo do que está acontecendo do outro lado. No mundo invisível. O couro estava comendo do outro lado. O diabo sendo derrotado, o pecado, a morte e tudo. Então, ali Jesus abriu as portas do paraíso. Hoje, quando uma pessoa, um irmão, um filho de Deus, ele falece, ele já vai embora direto para o paraíso, a porta está aberta. Não tem mais o espírito da morte barrando a entrada da gente, do ser humano, dos filhos de Deus. Entendeu? Então, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, mas de fato, Cristo ressuscitou, né? Dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte, onde está escrito isso, irmão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, 21. Visto que a morte veio por meio de um homem, tá vendo? Quem trouxe esse negócio, esse espírito aí, essa força foi Adão. Adão veio por meio de um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem é esse homem? Jesus. Ele não estava vestido de carne e osso, não era um homem? É engraçado, né? Que as pessoas acreditam tanto em Adão. Por que você é pecador, irmão? Pergunta ao seu pastor, ao seu bispo, ao seu apóstolo, ao seu padre, ao seu líder religioso. Por que nós somos pecadores? Porque um homem chamado Adão, ele lá no paraíso comeu a jaca, a maçã, não sei o que, papapá. E aí todos ficaram pecadores, pecaram e foram condenados, isso e aquilo outro. Aí faz aquela tragédia. É, esse homem fez tudo isso. É, por causa dele é que nós hoje podemos ir para o inferno, para o lago de fogo com Satanás, com isso e aquilo. Tá bom. Agora, tudo bem, irmão. Você acredita nisso, pastor, bispo, apóstolo, Macedo, Silas? Vocês acreditam nisso? Acredito sim, aconteceu, está escrito aqui na Bíblia. Tá bom então.
Agora eu vou fazer outra pergunta. Mas veio outro depois desse chamado Jesus. Bom, esse aí não. Esse aí mais ou menos. Não, mas peraí. Veio um outro chamado Jesus que na cruz desfez tudo que Adão fez. A morte entrou por ele, a vida entrou por Jesus. Não, irmão, não é bem assim não. Você tem que pagar o preço, fazer sua parte, votos, sacrifícios, campanhas, fogueira santa de Israel, ir lá no altar, no templo de Malandrão, dar todo o seu dinheiro no Macedo, comprar carro, casa, apartamento, rede de televisão, 2 bancos, oficina de carro e outras coisas. É, né? Ah, é, né? Quer dizer que esse aqui, o primeiro fez perfeito, né? Desgraçou a vida da gente, né? E nós agora estamos condenados e temos que ir lá para o inferno por causa dele, né? Mesmo porque nós não fizemos nada. Quem fez foi ele, né? É, ele fez o trabalho perfeito, né, Adão, né? Agora Jesus não, né? Jesus fez mais ou menos, né? É, nós temos que fazer 50% a nossa parte, dando tudo que a gente tem, dízimo, né? Sacrifício, né? Sendo escravo, trabalhando como obreiro, né? Membro, jovem, evangelista, nós temos que dar a vida, né? Pois é, né? Então, você veja que essa gente, elas são o quê? Anticristo, prega contra Jesus, uns hereges que cospem no sacrifício do Senhor Jesus Cristo todos os dias, que dizem que Adão, que representa o diabo, fez Adão, o diabo, aquela galera lá fez tudo perfeito e conseguiu contaminar toda a humanidade. Mas Jesus não, Jesus fez mais ou menos, ele foi para a cruz, o diabo ele não destruiu, cortou só o rabinho dele, um pedacinho, né? Do rabinho dele, o pecado de Adão não foi destruído, nada, Jesus não fez nada, né? Mas Adão fez tudo. Você vê como a carne gosta, né? Porque Adão representa a carne, né? Como é que a carne gosta de exaltar Adão, né? Pois é, você vê que eles acreditam em que Adão fez. Mas quando você diz, espera aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. 1 Coríntios 15, 21, versículo 21. Mais claro do que isso, só o sol, ou água, né? Visto que a morte, essa morte, que era a morte eterna, que eles chamam, que eles dizem que você vai para o inferno ou vai para a morte eterna. Como é que você vai para a morte eterna se a morte eterna foi destruída? Como é que um morto vai matar você? Visto que a morte veio por intermédio de um homem, visto que a morte veio por um homem, também por meio de... Esse homem é Adão. Também por meio, né? Por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, tá vendo? Adão, o nosso pai, aquele primeiro. Assim como em Adão, todos morreram. Claro, quando ele errou, todo mundo, até que não tinha nada a ver com a bronca, recebeu. Adão foi tipo um coronavírus, saiu contaminando todo mundo, né? Visto que, porque assim como por um só homem, 1 Coríntios 15, 22, versículo 22, todos morrem, assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, né? Por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ela? Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí diz aqui, ó, 1 Coríntios 15, 26. Aí ele diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Peraí, irmão, você não acabou de dizer que Jesus destruiu a morte? Como é que o último inimigo a ser destruído é a morte? Saia dessa aí agora, vai, sem a mente de Cristo, sem olhos iluminados. Manda o Macedo sair dessa aqui agora.
Peraí. Acabou de dizer que ele tirou o pecado, perdoou os pecados, venceu a morte, venceu o pecado de Adão, venceu tudo. Ele acabou de vencer a morte, venceu a morte na cruz, venceu tudo. E agora aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o último inimigo a ser destruído é a morte? Por que o último? O último, tá vendo? Não existe inimigo de Deus aí. Quem diz para você que o diabo está solto por aí, que é o inimigo de Deus? Podia dizer assim, o último inimigo é o diabo. Não. O único inimigo é a morte. Agora você precisa entender. Isso aqui é o quê? Revelação da palavra de Deus, entendimento. Tá vendo como é que a graça de Deus não deixa nada escondido? É tudo às claras. Aí quem lê isso se confunde, né? É, irmão, Jesus vai vencer a morte ainda. Se ele vai vencer, então ele não foi para a cruz, né? Que ele venceu foi na cruz. Então por que o apóstolo Paulo está falando que o último inimigo a ser vencido é a morte? Agora você vai entender. A morte, essa morte que ele está falando, é essa aqui do corpo, tá vendo? Aquela outra, tá vendo que tem dois tipos de morte? Uma física e outra espiritual. A espiritual, que é essa que eles dizem que você pode morrer eternamente, essa já foi destruída. E essa do corpo, qual é? É a física. E por que ele nos destruiu as duas, irmão? Se ele destrói as duas, você não estava nem vivo aí me ouvindo. Por quê? Porque se ele tivesse destruído a morte, né? Acabou. O último, você não tem corpo, porque este corpo, a vida e a morte está nele. A vida de Jesus no seu espírito e a morte na alma, no corpo. Né? Se Jesus, por exemplo, ele destrói a morte, por exemplo, você vive aí agora em carne e osso. Se o Senhor Jesus destrói essa morte, tudo que Deus destrói está destruído. Você não morreria nunca mais, nem Adão, nem ninguém. Adão estava vivo até hoje, porque não ia morrer. Né? Deus destruiu a morte espiritual e a morte física. Ele destruiu a morte física também, então está todo mundo vivo. Imagine, todo mundo vive em pecado, com o pecado de Adão. Não. E por que o último inimigo é a morte? Então Deus deixou essa morte, que é essa morte do corpo, a morte natural. Essa que a gente vai pro caixão. Essa é a natural que está aqui. Irmão, mas eu não quero ir não, mas vai. E essa morte aí que a gente vai pro caixão, ela, na verdade, ela fala assim, mas eu estou fazendo o meu trabalho. Se eu não levar você, como é que você vai pro céu? Quem quer ir pro céu? Aí todo mundo levanta a mão. Eu, quem quer morrer? Eu não, eu não. Eu quero ficar eternamente aqui para a semente. Eu sempre falo isso, né? Que a minha avó dizia, meu filho, viva a vida e creia em Deus. Porque se você não morrer novo, fique tranquilo, de velho você não escapa. Pois é, né? Então, essa morte que Jesus está falando, que a Bíblia se refere, é a morte física. Aquela mesmo que era tipo... Sabe quando você... A morte eterna era assim. Sabe quando você está num mazão? Já viu um mazão? Quando você está tentando nadar e vem aquela onda gigante e você nunca consegue... A morte era isso. Era uma força. Tipo uma gravidade, né? Uma força que impedia as pessoas de entrar. É por isso que quando Jesus... A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, via-se um monte, Abraão, não sei quem, aquele povo que morreu no dilúvio, tudo saindo da morte. Lembra que diz que Jesus foi lá na mansão dos mortos, lá pregar para quem? Para defunto? Não, pregar para quê? Para os espíritos em prisão. Foi pregar para pessoas de carne e osso? Não. Os espíritos que estavam em prisão. Lembra que o rei Davi dizia... Senhor, eu estou aqui, um dia eu sei que eu vou partir, mas sei que o Senhor não deixarás a minha alma no pó da morte. Olha, ele nem sabia que era espírito, nem Davi tinha esse entendimento. Ele pensava que era a alma dele, não era a alma, não, era o espírito. Eu sei que tu não deixarás a minha alma na morte. Davi já tinha essa revelação que lá na frente o Senhor Jesus iria fazer isso. Tá vendo? Então, por isso que diz... Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, fome, falta de dinheiro, dificuldade nesse mundo, doença? Quem? Pois eu estou bem certo, o apóstolo Paulo dizendo, que nem a vida, olha aí,
nem a morte. Essa aí do caixão. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principado, nem governo, nem político, nem religião, nem coisas desse mundo, nem do porvir, né, do mundo que vindouro, né, nem o ET, nem o Saci Pererê, nada poderá. O que é nada? O que é nada? Nada. Você que morre de medo de morrer, cuidado, tá? Fique tranquilo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Receba essa palavra, meu irmão, no seu coração. Essa é a única verdade. E o apóstolo Paulo mandando a cartinha lá para passar, mandando um e-mailzinho pessoal, né? Um WhatsApp lá para acordar o pessoal, né? E ele diz, 1 Coríntios 15, 25, então virá o fim, quer dizer, na hora que Deus tiver para terminar o expediente aqui, se cumprir o propósito dele, aí o último a ser destruído é essa morte aí, essa do caixão, também não vai existir, ela também não vai precisar mais, porque não vai ter mais ninguém aqui no planeta Terra, já voltou todo mundo para casa, para a pátria. Pois é, ele diz aqui, ó, 1 Coríntios 15, 21. Então virá o fim. Quando é que virá o fim? Quando é aqui, ó. Quando ele, de novo, ó, ele com E minúsculo, é Jesus, mas eles escreveram com E minúsculo. Entregar o reino ao Deus Pai. Entregar o reino a quem? Ao Deus Pai? Eu vou fazer um vídeo a respeito disso aqui. Aí a pessoa pensa que é um Jesus assim, barbudo, entregando o reino a Deus, né? Mas existe lá. Mas, irmão, Deus não é um só? Como é que Jesus vai entregar o reino ao Pai? Ele é um só. Só existe um Deus. Como ele está entregando o reino a outro? Nós vamos fazer um vídeo a respeito disso aqui. Quando ele entregar o reino ao Pai. Olha lá. Quando tiver destruído todo o principado. Todo o quê? Aí, ó, principado, demônio, principado do norte, principado do sul. Queima Jesus, está amarrado. Já viu esses líderes religiosos? Principado? Principado quer dizer poder. Governadores, presidentes, todo o poder que você vê nesse mundo aqui, isso tudo vai acabar. Por isso que diz. Antigamente, quando o rei tem um palácio, ele tem os principados, tem um príncipe, tem um rei, né? Chamava-se principado. César, aquela galera, hoje é o que? Os presidentes, deputados, senadores, almirantes, generais, todo o principado, ele está se referindo a autoridades do mundo, que tem esses títulos de autoridade, né? Aí ele diz, quando ele tiver o quê? Destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Tá vendo? Não é tá falando de demônio, não, de Satanás, os príncipes do diabo. Não é isso, não. Isso aí ele já fez, já. Não tá lá em Colossenses? E despojando os principados e potestades, triunfou deles na cruz. Despojar é o quê? Destruir, tirar tudo deles. Isso aí Jesus já fez. Esses principados que ele está falando aqui é o poder, é o Trump, é o nosso presidente aqui, é os senadores. Todo o poder que você vê, poder de polícia, tudo que existe na Terra que diz que tem poder, que tem autoridade sobre o ser humano, tudo isso vai acabar, porque todo o poder é dele, né? Toda autoridade é constituída por ele. E ele mesmo desconstitui. Desconstitui. É isso que ele vai fazer no final. Ninguém tem mais poder, não. Chega. Devolve para cá. 1 Coríntios 15, versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pois é, já lhe expliquei, né? Se ele destruir essa morte do corpo aí, essa natural, essa que todo mundo tem que sair daqui. Como é que você vai sair daqui? Ó Deus, eu vou morar no céu com Deus. Aí Deus destruiu a morte. Eu vou continuar vivo. Eu não vou sair daqui nunca.
Você, ninguém. Nem novo, nem velho, nem nada. Você está entendendo que aquilo que você pensa muitas vezes que é para o seu mal não é? É, né? Ai, irmão, eu tô com medo, tá com medo? Então, porque você não conhece a Deus. Né? Imagine se Deus abrisse agora os seus olhos, que é isso que Ele quer fazer. Só para você enxergar só um pouquinho o que é que tem do outro lado. Ah, meu amigo. É por isso que Deus não faz isso. Porque Deus sabe que a pessoa é capaz de fazer besteira para querer cair fora para lá. Não, espere seu tempo, aguarde seu tempo, tá? Uma coisa você pode ter certeza. A nossa pátria está no céu, saindo daqui, ou amanhã, ou hoje, ou daqui a 80 anos, 70 anos. A nossa pátria está no céu. O que nos aguarda é vida e paz, o paraíso. E não pense que o reino de Deus é esse negócio de anjinho na nuvem, tocando harpa. Você não sabe o que é o reino de Deus. Imagina. O nosso Deus é para cima, é o Deus da alegria, é o Deus que fez a música. Olha aí. É, é o Deus que fez o que? As flores, os pássaros, o canto. Né? Você não gosta de música? É o Deus que fez a música. É o Deus que fez o amor, o gozo. Né? É o Deus que fez todas as coisas. O prazer. Né? Esse prazer físico que você sente aí de 5 segundinhos, isso no reino de Deus é eterno. Quando a Bíblia fala assim, gozo e paz, está falando literalmente. É por isso que os anjos não aguentam, né? A presença de Deus é gozo. Aleluia, glória, glória. Santo, santo é o Senhor. E ele, vamos lá, todo mundo alegria. Toca a banda aí. Tá pensando que Deus é baixo astral, né? Olha as coisas que ele faz, olha o colorido, olha a vida. Vê se um Deus desse está em depressão. Vê se um Deus desse está no céu para cima e para baixo querendo matar os outros, condenando os outros de pecado. Ali tem um ali com pecado, aquele eu vou mandar para o inferno. É esse Deus que está sendo pregado aí pelos líderes religiosos, principalmente pelos evangélicos, dizendo que Deus está louco para achar um erro, uma falha na gente, para mandar a gente queimar lá com Satanás e seus demônios. Não. Deus, por isso que a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Tá vendo? Tem nada a ver com essas coisas religiosas. Deus é alegre, Deus gosta. Olha Jesus, veja o exemplo de Jesus. Os caras diziam, não vá naquela festa não, Senhor, que os fariseus lá, a galera lá tá armando armadilha pro Senhor lá para prender o Senhor. Ele ficava quieto. Daqui a pouco, olha ele na festa. Olha ele no casamento. É, né? Jesus ia em festa. E esses crente não vai em festa. É, né? Tudo hipócrita. Né? E quando vai nas festas dos outros, é para acabar, estraga prazer, né? Ele vai numa festa de aniversário de criança, já começa a ver diabo nas bolas de aniversário, no bolo da criança, já começa a amarrar todo mundo, né? As pessoas, meu Deus, convidei essa pessoa, né? Uma pessoa inconveniente. Jesus nunca foi inconveniente. Né? Jesus andava com pecadores, com todo mundo, né? Com rico, com pobre. Né? E essa gente aí, meu Deus do céu, a gente tá aqui em família, daqui a pouco vem o irmão, né? Com aquela cara desse tamanho, com aquela Bíblia, aquele palitozão, tá amarrado, pecadores. Né? Tudo isso quem ensina ele? Os líderes religiosos deles, as falsas doutrinas. E os próprios líderes que ensinam a eles são os primeiros que estão viajando, curtindo em Miami, nos melhores hotéis, né? Comendo, bebendo, tomando champanhe, muitos fumam até charuto e outras coisas mais. E depois vem com aquelas caras de pau, paletó e gravata ou batina e ficam, você tem que ser santo, se afastar da sua família, dos seus amigos, e eles lá, ó. E os crentes caem nessa armadilha, né? Deixam de viver a vida e vivem aí tudo amargurado, cheio de doutrina, tem que usar saia, e não pode isso, e cabelo não pode cortar, e não pode doar sangue, tem que guardar sábado, eles com aquela carga carregando, enquanto os líderes deles estão aí viajando, ouvindo até pagode, né? Você pensa que esses caras ouvem nos carros deles música gospel? Eles ouvem pagode, gospel eles fazem nas gravadoras deles para vender disco para os outros, mas eles mesmos não ouvem aquilo não. Eles ouvem música romântica e outras coisas. Como você sabe disso, irmão? Claro, eu andava com eles. Até ficava meio assim, né? Pelo amor de Deus, tira esse negócio de igreja daí.
Coloca uma música aí. Aí colocava lá uma música lá de cantores secular. É, irmão. E você na igreja, não. Eu não vou ouvir essa música porque é do mundo. É, né? Música do mundo. Aliás, toda música que eu conheço é do mundo, né? A única música que não é do mundo é a do ET. O resto é tudo do mundo. Uma vez eu falei para um irmão, falei, pare de comer, irmão. A comida que você come também é do mundo. Pare de comer, pare de beber água, né? Porque tudo é do mundo. É, né? Então, aí ele diz aqui, o apóstolo Paulo dizendo aqui, ó, 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Nós vamos fazer um vídeo falando disso. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui tem um mistério. Nós vamos fazer um vídeo falando disso aqui. Depois que Jesus acabar com tudo, tal, acabou o mundo, acabou tudo, não tem mais globo terrestre, não tem mais universo, não tem mais nada aqui, nós já estamos no paraíso, no outro universo. Aí Jesus agora, pronto, já venceu tudo, acabou com tudo, o restinho que faltava, né? Rapou o tacho, beleza, tal. Agora nós estamos todo mundo no céu, tá todo mundo reunido com Deus. Aí Jesus vai pegar, vai entregar toda a autoridade a Deus e Deus vai ser um em todos. O que quer dizer isso? No próximo vídeo nós vamos falar isso. Mas como você sabe isso, irmão? Claro, eu tenho a mente de Cristo. Você também tem. Você vai entender. Agora os outros que estão aí querem e insistem em viver nesse evangelho fake news, atrás de Macedo, de Valdemiro, de Toalhinha, de Rosa Ungida. Como é que a pessoa vai entender isso, né? É uma criança. Aliás, nem nasceu ainda. Tá igual a Nicodemos lá. Jesus disse: você tem que nascer de novo. Para entender essas coisas, tem que nascer da graça de Deus, né? A graça de Deus que já está dentro de você, não importa. Seja você de religião ou não. Você pode ser até ateu. Você pode dizer até que tem pacto com o diabo. Não interessa. Você é um filho de Deus, porque você, na verdade, você não é católico, você não é crente, você não é espírita, você não é umbandista, você não é de religião nenhuma. Você é um filho de Deus, um filho, uma filha de Deus, criado à imagem e à semelhança dele. Quem colocou tudo isso na sua cabeça foram os líderes religiosos de todas as religiões, que você pertence a uma instituição, que o outro pertence a outra, que o outro pertence a outra. Isso é tipo de um gado, cada um tem o seu gado, cada um vai fazendo o seu rebanho ali para o seu bel prazer, para arrancar o dinheiro, levar essas pessoas a ser escrava deles, vender essas pessoas para os políticos para que eles se enriqueçam. Mas você mesmo, você não é nada. Você não é nada desses títulos aí. Você é um abençoado, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, escolhido, bom perfume de Cristo, filho de Deus e mais que vencedor. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, né, para a sua família. E se inscreva aqui no nosso canal, Alfredo Magalhães, Mensageiro da Graça, e nos acompanhe também pelo Facebook. Um grande abraço a todos e até a próxima. E vamos falar lá a respeito dessa palavra aqui no próximo vídeo.